sabe? E aquele papo que tu não pode comprar um carro lá, quem decide quem vai ter carro é o governo. Isso é fato. Isso é fato? Mas por quê? Porque eles têm uma escassez muito grande de produção. Muito mesmo. Países que são bloqueados, como a Coreia, e como Cuba mesmo, não conseguem produzir bens de consumo no mesmo ritmo que países imperialistas, por exemplo. Então, como a Coreia soluciona esse problema? Eles fazem um planejamento urbano para que as pessoas morem muito perto dos seus trabalhos. Então, a ideia é que... Eu não lembro exatamente qual que é a bicicletinha lá. Eles usam a bicicleta, mas a ideia é você poder ir a pé. Uhum. Você tem que ficar pelo menos 1 quilômetro do trabalho. Você tem que morar pelo menos 1 quilômetro do isso trabalho. É bom. Tinha que ter em São Paulo, isso aí. Eles fazem isso justamente porque eles não têm acesso a carro, sabe? E o transporte público existe, é gratuito, mas não é tão... Também a infraestrutura não é tão robusta quanto na China, por exemplo. Mas o que pega é o cara não ter a liberdade de poder comprar um carro se ele quiser. Não tem, mas essa liberdade é cerceada pelo bloqueio. A Coreia não pode comprar coisas de fora. E não só... Gente, vocês não fazem ideia de como é um bloqueio, sabe? A Coreia, por exemplo, se fala muito de insegurança alimentar na Coreia. Se você olhar o mapa da fome, a Coreia tá em laranjinha, sabe? Tá em insegurança, né? A Coreia é forçada a produzir 98% dos seus alimentos. Em um país, e aí vamos considerar que a Coreia do Norte é um país só, né? Mas na verdade eles consideram a Coreia toda como um país dividido. O território que ficou pro norte tem só 13% de terra agricultável. O território do norte é muito montanhoso. Então, esse território montanhoso é forçado a produzir, por exemplo, 98% do seu alimento por causa do bloqueio. Eles podem importar muito pouco. E outra coisa, eles conseguem ter uma segurança de calorias diárias? Sim. Até maior que a Coreia do Sul, em quantidades de calorias. Só que por que a Coreia do Norte entra em insegurança alimentar? Porque eles não conseguem produzir localmente alguns alimentos que têm certos nutrientes. Então, por exemplo, eles têm um problema muito sério de suprir vitamina C para a população. Porque eles não conseguem produzir e não podem importar. Então, se a população tem um déficit de alguma vitamina essencial que pode causar doenças, eles entram no mapa da desnutrição já. Isso que explica a desnutrição na Coreia. E aí, para bens de consumo, isso também é verdade. O carro é um bem de consumo que demanda uma quantidade de tecnologia e capital constante para ser produzido em massa muito alta. Muito mesmo. A Coreia não pode importar nem se ela quiser. A Coreia tem carros produzidos na China, na maior parte das vezes, né? E consegue importar em menor número. Não é prioridade deles também. Cuba é a mesma coisa. Por que os carros de Cuba são tão velhos, né? Isso é uma coisa que se critica muito de Cuba. Porque os carros de Cuba são da época da União Soviética. Cuba é bloqueada, não consegue comprar de fora e comprava os carros da União Soviética na época. E não tem autonomia industrial. Então os carros são velhos por conta disso. E assim, no caso de Cuba, se fala muito sobre como não é um bloqueio, é um embargo dos Estados Unidos. Se só os Estados Unidos bloqueiam Cuba, por que Cuba tem tantos problemas? Tenta comercializar internacionalmente sem passar pelos Estados Unidos. Se tiver um parafuso produzido nos Estados Unidos, eles não podem comprar. E se não tiver, tenta pagar. Passa pelo sistema bancário estadunidense, eles não podem comprar. Nem se eles tiverem dinheiro. Isso aconteceu na pandemia também. Eles tinham a vacina própria, o único país latino-americano que fez uma vacina própria foi Cuba. Eles não tinham agulha. Não tinham agulha porque eles não conseguem produzir. E não podiam comprar de fora por conta do bloqueio. Porque os Estados Unidos ele vai se vingar de alguém que comercializar com Cuba. Ele vai ficar puto e vai... Eles fazem sanções com quem comercializa com Cuba. E aí, como não tem como não comercializar com os Estados Unidos, eles acatam ao bloqueio. Sabe? E a Coreia do Norte é a mesma coisa. Pior até, o bloqueio da Coreia do Norte é mais violento. Quem que negocia com eles lá? Quem pode? Só a China? Não, vários países negociam. Mas em zonas especiais, em menor grau. E no caso de Cuba, os Estados Unidos bloqueiam Cuba. No caso da Coreia, são vários países que bloqueiam a Coreia. Porque a Coreia se demonstra como uma ameaça para a estabilidade da região. A Coreia tem uma bomba, é ameaça. Os Estados Unidos têm centenas, não é ameaça, né? 2 pesos e 2 medidas.